Olá, alunos das turmas de primeiro ano do Colégio da Polícia Militar. Hoje nós vamos terminar o nosso capítulo 3, né? Movimento uniformemente variado. Nós paramos aqui na página 55, que trata sobre os diagramas velocidade vezes tempo no movimento uniformemente variado. Então vamos analisar a relação velocidade vezes tempo através dos diagramas, né? No primeiro diagrama, nós temos aqui, né? Que é o zero. Então, nós temos no eixo das abscissas o tempo, no eixo das ordenadas a velocidade. E o que nós podemos observar nesse diagrama? Que a velocidade ela é positiva. Mas por que ela é positiva? Porque ela está acima do eixo das abscissas. Então, ela está aqui, ó, para cima a velocidade é positiva. Do zero para baixo a velocidade é negativa. Então, nesse caso aqui a velocidade é positiva e o movimento é progressivo. E ele é progressivo acelerado. Por que acelerado, né? Porque a velocidade está crescendo. Quanto mais o tempo passa, mais a velocidade cresce. Progressivo acelerado. No segundo caso, né? Nós temos aqui, começou com a velocidade inicial negativa. Aqui, ó, V0. A velocidade inicial é negativa. Só que ela foi se tornando cada vez menos negativa, né? Então, o movimento era retrógrado, porque a velocidade era negativa. E ele foi se tornando cada vez menos negativo, então ele estava sendo retardado, né? Ele estava sendo desacelerado. Até que no instante T, nesse instante T, a velocidade é zero. Aqui é zero. Então é um momento de repouso. É o momento em que o objeto ele estava, por exemplo, andando de ré, com velocidade negativa, né? E ele parou. Aí é o momento, o instante T, é o repouso. Quando ele parou, a velocidade passou a ser positiva. Então o movimento passou a ser progressivo e acelerado. Ele passou a ter velocidade positiva e acelerado. A velocidade continuou crescendo. No terceiro diagrama, né, nós podemos observar que a velocidade já era negativa, o movimento é retrógrado. E ela está se tornando cada vez mais negativa. Então o movimento é retrógrado e é acelerado, porque a velocidade ela está crescendo no sentido negativo. No nosso quarto diagrama, a velocidade ela é inicialmente, que é a velocidade inicial, V0. Em todos os casos, né? V0, aqui também. A velocidade inicial é positiva. O movimento é progressivo. Só que ele é progressivo retardado, né? Ele é desacelerado. Por quê? Porque a velocidade está se tornando, está reduzindo, né? Está reduzindo até ela atingir o valor zero, o momento do repouso, né? Como um objeto que está no sentido positivo até que ele para e começa a andar de ré. Então, nesse T é o momento do repouso, é onde ele para. E depois ele começa a andar de ré, a ser um movimento retrógrado. E com velocidade retrógrado acelerado. Por quê? Porque a velocidade negativa ela está aumentando, né, com o passar do tempo. Então essa é a análise da velocidade vezes o tempo, no movimento uniformemente variado, né? Movimento com aceleração constante. Agora nós vamos ver o diagrama posição vezes tempo, no movimento uniformemente variado. Então, em vez de velocidade vai ser posição, né? Vou colocar aqui o D, né? A distância. Posição, no caso, deslocamento, né? É deslocamento vezes tempo. Então, eu creio que vocês já deram uma olhada na página 57, né? Tem a função horária do espaço, né? A função horária do espaço, da posição. E ela basicamente consiste em uma equação do segundo grau. Ou melhor, uma função polinomial do primeiro grau, né?
que é basicamente assim, ó. A posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais 1/2 da aceleração, né? Ou metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Nós sabemos que a variável é o tempo, né? O tempo é o que determina a posição, que é ele que vai variar. Então, basicamente é uma equação do segundo grau, né? Conhecido como equação do segundo grau. Aqui, ó, temos aqui t ao quadrado, temos aqui t, né, no coeficiente b, temos aqui o coeficiente c, né? É como se fosse, como se representando aqui a equação, né? Aqui é um c, aí mais, no caso lá era o b, né, na equação do segundo grau, bx mais a vezes x ao quadrado. Aqui seria igual a zero. A equação do segundo grau basicamente é assim, né? Eu correspondendo aqui cada coeficiente. A variável é o x. Então, aqui é a constante, né? A posição inicial é a constante. A velocidade ela varia em função de t e o termo a, né? O coeficiente a é 1/2 da aceleração, varia em função do tempo ao quadrado. Então, essa equação aqui, a gente vai analisar o gráfico dela, né? É o deslocamento vezes o tempo. Então, o gráfico de uma equação de uma função polinomial do segundo grau sempre é uma parábola. Aí vamos ver aqui, né? No nosso caso. A parábola ela pode ter a concavidade para cima ou a concavidade voltada para baixo. Então, no nosso caso aqui, para cima, né? Vamos ver. Então, no caso aqui é deslocamento vezes o tempo. Então, vamos fazer aqui a parábola. Deixa eu ver aqui como. No livro tem um exemplo assim. Temos esse exemplo aqui no livro, né? Então, nesse caso, pessoal, o que nós vamos poder analisar, né? E existe um momento, bem aqui, né? Nesse ponto, existe um determinado intervalo de tempo. O que acontece nesse intervalo de tempo, né? Ocorre a inversão, né? Aí, ó, o deslocamento ele vai reduzindo, até que ele para e começa a aumentar novamente o deslocamento. Então, a velocidade nesse caso aqui ela é negativa. Ela é negativa. Aí ela vai, o objeto vai andando de ré. Aí chega um momento em que ele para. Nesse caso, bem aqui no t, nesse intervalo de tempo, a velocidade é zero. E depois a velocidade começa a ser positiva novamente. Então aqui é o momento da inversão, né? Da inversão de sentido. É o momento em que a velocidade é zero. E nesse caso, aqui é quando a aceleração é positiva. Aceleração maior do que zero. A concavidade da parábola é voltada para cima. E no outro caso, né? No segundo caso, a concavidade sendo voltada para baixo, né? Quando a concavidade é voltada para baixo, porque a aceleração é negativa. Então, aqui é um instante. Novamente. Da posição inicial, né? Porque nós temos aqui, ó, uma posição inicial, o S0, né? Isso aqui. Da posição inicial até o instante t, a velocidade é positiva. Positiva. Quando chega no instante t, o objeto, né, o móvel, o que está sendo analisado, né, ele para. E, de repente, a velocidade começa a ser negativa. Ele começa a andar de ré, a partir do instante t. Então, a velocidade é negativa.
E colocando aqui, nesse caso aqui, a aceleração menor do que zero. Então, basicamente, esses são os dois aspectos mais importantes, né, na nossa função horária do tempo em função da posição, né? Então, temos também que analisar a equação de Torricelli, né? É o outro tópico importante no nosso capítulo, para finalizar o nosso capítulo. Então, a equação de Torricelli, pessoal, é o seguinte: nós analisamos sempre as grandezas em função do tempo. A posição em função do tempo, a aceleração, a velocidade. Então, mas nós vamos analisar essas grandezas uma em função da outra, né? Nós vamos analisar elas uma em função da outra. Então, basicamente, a equação de Torricelli é o seguinte: a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento, né? A distância, né, percorrida. Então, nós vemos o quê? Que as grandezas, né, as variáveis, velocidade, aceleração e distância, estão variando uma em função da outra. Elas não estão variando em função do tempo, né? Então, aqui é uma forma de analisar quando as questões não trazem, né, assim, o tempo, né? Esse dado. Então, aqui é a equação de Torricelli. Na página 61 tem a demonstração de como se chega nessa equação, né, a partir da função horária da posição. A partir dessa função se chega na equação de Torricelli. E os gráficos de posição, velocidade e aceleração em função do tempo, né, nós temos uma descrição bem melhor aqui na página 60, né? Aqui tem ele descrito com mais detalhes, né? Então vocês podem estudar em casa, dar uma olhada, que depois nós vamos estar resolvendo algumas questões para nos aprofundar mais no assunto, né? Também tem outro dado importante que eu esqueci de mencionar para vocês, né? Não esquecer, que sempre que houver um gráfico, quando você analisa essa questão de gráfico, né, você tem que observar a área abaixo da curva, né? Se você tem um gráfico, no caso, aqui nós temos velocidade em função do tempo, né? E você tem aqui uma velocidade crescente, né? Aí você quer descobrir qual foi o deslocamento. Aí é o seguinte: o deslocamento de 2 até 4 segundos. Então você vai calcular a área embaixo da curva da velocidade. Essa aqui é a curva da velocidade. Então você vai calcular essa área, que corresponde à área de um trapézio, né? Então um trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura, que é essa distância aqui, dividido por 2, né? Então assim você calcula o ΔS, né? O deslocamento. Então, ΔS. Deslocamento, numericamente, ele é igual a essa área. E, no caso da aceleração em função do tempo, também, né? Você tem aqui a aceleração. E aqui o tempo. E a aceleração, se ela for variável, né? Assim, tem aqui uma aceleração e positiva. Acho que a gente até fez uma questão sobre isso, né? E ela reduz um pouco, né? Então, em um determinado instante aqui, no instante 2 segundos, né, por exemplo, a aceleração reduziu um pouco, né, foi reduzida. Então, do instante 2 até o 5. Então, você vai calcular a área embaixo da curva, a curva da aceleração, e através da soma dessas duas áreas, você vai obter a
a variação de velocidade, né? ΔV, corresponde a soma dessas duas áreas. Então esse é um pouco da análise, né, dos gráficos do movimento uniformemente variado, e estaremos gravando alguns vídeos também resolvendo alguns exercícios. Pois, até mais, pessoal.